Vamos à leitura de uma questão agora falando sobre planilhas de cálculo, especificamente sobre o Excel 2010. Acompanhe a leitura aí na tela do teu computador. Em uma planilha do Microsoft Excel 2010, a partir da sua configuração padrão, conforme mostra a figura, o resultado da fórmula igual soma, abre parênteses, A1 ponto e vírgula C4, fecha parênteses, menos média, abre parênteses, A1, 2 pontos, A4, fecha parênteses, multiplicado por 2, isto é, asterisco 2, quando aplicado na célula C5 é. E aí vem uma planilha e as opções de resposta, letra A, 10, letra B, 5, letra C, 3, letra D, 2, letra E, 0. Qual é a resposta para essa questão? Bem, para entender a resolução dessa questão, que fala sobre o uso de fórmulas e funções dentro do Excel, isto é, dentro das planilhas, nós temos que ver o que faz, de fato, essa funçãozinha descrita aí. Ele colocou uma fórmula e essa fórmula apresenta a função soma, tem a função média. Dentro do Excel, a função chamada soma, que está descrita aí na prova, é uma função que realiza a soma dos seus argumentos. Quando tem ponto e vírgula, o ponto e vírgula que está nessa função soma, observa, soma A1 ponto e vírgula C4, o ponto e vírgula ele separa os argumentos de uma função. Então quando eu coloco soma A1 ponto e vírgula C4, é porque eu quero somar o valor que está na célula A1 e o valor que está na célula C4. Então a função soma, na verdade, o que nós chamamos de resultado dos seus argumentos. E quem separa os argumentos na função soma é o ponto e vírgula. Então, em primeiro lugar, vamos resolver essa função soma, certo? Acompanha comigo na tela ali. Ele pediu soma A1 ponto e vírgula C4. Qual é o valor da célula A1? Olha lá, coluna A, linha 1, o valor da célula A1 é 2. E ele botou ponto e vírgula C4. O ponto e vírgula separa os argumentos. Então quer dizer que ele quer somar A1, que vale 2, e C4. Vamos ver quanto é que vale C4. Coluna C, linha 4. Esta é a célula C4. A célula C4 vale 8. Vale 8. Então ele está querendo somar 2, que é a célula 1, e 8, que é a célula C4. Qual o resultado da soma de 2 e 8? Bem, o resultado dessa soma, então, é 10. Vamos fazer aqui bonitinho para ti. Tá aí o resultado da soma, 10. Bem, a função soma, terminamos, que era a primeira parte dessa fórmula. Ele pediu a soma da célula A1, ponto e vírgula C4. E quando tem um ponto e vírgula, tem que separar os argumentos. É somar este argumento e aquele argumento. A1 vale 2, C4 vale 8, a soma de 2 e 8, o resultado deu 10. Perfeito. Resultado da soma nós achamos. Agora ele pede menos o resultado da média A1, 2 pontos, A4, asterisco 2. E o asterisco significa multiplicação. Mas primeiro vamos entender o que faz a função média. A função média dentro do Excel retorna o que nós chamamos de média aritmética dos seus argumentos. Então essa função média retorna a média aritmética dos seus argumentos ou intervalos. Por que ou intervalos? Porque quando tem 2 pontos dentro de uma função do Excel, que é o caso nessa função média, observa, nós temos 2 pontos, o 2 pontos indica intervalo. Quando tem 2 pontos, eu não separo os argumentos, quem separa argumento é ponto e vírgula. O 2 pontos indica intervalo. Isso quer dizer que ele quer a média que vai da célula A1 até a célula A4 e todas que estão entre elas nesse intervalo. É de A1 até A4 e todas que estão entre elas. Porque quando eu coloco 2 pontos, o 2 pontos é até, é intervalo. É desta célula até aquela outra célula. Então vamos verificar como a gente descobre o resultado dessa função média. Já que a função média colocou média A1, 2 pontos, A4, eu tenho que extrair a média aritmética dos valores que vão aqui da célula A1 até a célula A4 e todas que estão entre elas. Então, na verdade, agora ele quer fazer a média dos valores da célula A1, A2, A3 e A4, porque é de A1 até A4, passando por A2 e A3. Então, vale todos esses valores. Qual é a média do valor 2, 4, 6 e 8, que é o intervalo que vai de A1 até A4?
Bem, primeiro vamos somar esses valores. A soma de 2 mais 4 mais 6 mais 8, qual é a soma? A soma é 20. 2 mais 4 mais 6 mais 8, o resultado da soma é 20. Agora, para extrair a média, eu tenho que dividir esse resultado 20 por 4 células que estão sendo referenciadas nesse intervalo. Aí eu posso obter a média aritmética. Ó. 1, 2, 3, 4 células eu tenho nesse intervalo. Então, 20, que é o resultado da soma, dividido por 4 células desse intervalo, qual é o resultado de 20 dividido por 4? É 5. 5. Ele, então, 5, é o resultado dessa função média, da média aritmética dos valores da célula A1 até a célula A4. Então, o resultado da média foi 5. Da soma tinha sido 10, mas o resultado dessa função média, que era a média dos valores da célula A1 até A4, deu 5. Por quê? Somando esses valores era 20, dividido por 4 células que estavam sendo referenciadas no intervalo, 20 dividido por 4 deu 5. Bem, mas ainda tem uma outra historinha nessa fórmula, porque aparece ainda, ó, multiplicado por 2, aparece lá, asterisco 2. E o asterisco significa, então, multiplicação. Meu 2 meio esquisito ali, mas dá para entender. Então, agora eu tenho a seguinte fórmula. 10, que é o resultado da soma, menos 5, que é o resultado da média, asterisco 2, quer dizer, multiplicado por 2. Se eu tenho agora subtração e multiplicação, o que a gente resolve em primeiro lugar? De acordo com a precedência dos operadores da matemática, primeiro resolvemos a multiplicação, só depois a subtração. Então vamos primeiro resolver essa multiplicação. Quanto é 5 multiplicado por 2? 5 multiplicado por 2 é 10. Então vou fazer primeiro a multiplicação, que dizia 5 multiplicado por 2. Então 5 multiplicado por 2 deu 10. Agora eu tenho que resolver, então, 10 menos 5 multiplicado por 2, que foi 10. 10 menos 10 é quanto? 10 menos 10 é 0. Então o resultado dessa fórmula é 0. Porque 10 menos 5 multiplicado por 2, que é 10, fica 10 menos 10. E 10 menos 10, o resultado dessa fórmula, então, tem que ser 0, 0. Vamos procurar? Letra E de Equador. Observa, a letra E de Equador dessa questão é que indicava 0 como resposta e, de fato, esse é o resultado da fórmula que foi aplicada na questão. Pessoal, muito importante que tu estude como funciona a função soma, como funciona a função média, o que significa ponto e vírgula, que separa os argumentos, o que significa o 2 pontos, que indica intervalo. Sempre lembrar que se eu tenho multiplicação, adição, divisão, subtração, tem que respeitar a precedência dos operadores. Primeiro eu resolvo multiplicação ou divisão e depois adição ou subtração. Tudo isso me levava à resposta correta da questão, letra E de Equador, 0. Até a próxima questão, então.